História de quando meu namorado me colocou como prêmio de uma corrida. Eu namorava um cara fazia 1 ano e meio e a gente sempre terminava, voltava, era aquele relacionamento ioiô. Aquele vai e volta toda hora. Só que eu era completamente apaixonada por ele. E vamos chamar ele de Pedro. Voltando um pouco à história, quando a gente se conheceu, ele vendeu o carro antigo dele e comprou um carro novo. E eu me sentia a gostosona quando ele ia me buscar com o carrão, enfim. Ele ia me buscar em casa toda semana e era uma distância de 1 hora. E o nosso relacionamento foi indo. Até que uma vez ele chegou pra mim e começou a contar o quão obcecado os amigos dele eram por mim. Ele começou a falar o quanto eles queriam uma chance com alguém igual a mim e blá blá blá. Até que ele decidiu entrar numa corrida com o carro dele. Eu não tava nem um pouco a fim de ir. Aí ele começou a implorar pra eu ir e falar que o prêmio era muito especial, que eu precisava ir pra ver. Quando eu cheguei, todo mundo só falava do prêmio, que era um prêmio muito importante. E eu nem imaginava o que era. Eu fui até o Pedro e perguntei, amor, que prêmio é esse que tá todo mundo falando? Aí ele veio com um papinho falando que eu sabia que todos os amigos dele eram obcecados por mim e que assim, pra todo mundo participar dessa tal corrida, ele me colocou como prêmio, então quem ganhasse a corrida seria o meu namorado. Eu fiquei completamente brava e ele me mandou ficar calma porque ele sabia que ele iria ganhar. Eu fiquei a corrida inteira com meu coração na mão e eu tava muito puta com o Pedro. Eu comecei a assistir a corrida e tinha um cara muito alto na minha frente e eu nem conseguia ver direito, mas eu consegui ver o Pedro passando a linha de chegada, graças. Então ele ganhou. Mas eu fico imaginando se algum amigo dele tivesse ganho. Achei que meu namorado estava me traindo, mas o que eu descobri foi bem pior. Eu preferia que ele tivesse me traído. Eu estava namorando um cara e ele ficava me chamando de Jéssica, mas o meu nome é Carly. Então eu pensei, ele tá me traindo com certeza. Eu conheci a família dele e de vez em quando eles também me chamavam de Jéssica. Até que os avós dele perguntaram se eles poderiam começar a me chamar de Jéssica porque seria mais fácil. E eles não estavam brincando. Eu, bem constrangida, disse que eu não ia responder porque aquele não era o meu nome. Eu confrontei ele várias vezes e perguntei se ele estava me traindo, e ele era bem genuíno dizendo que não. Ele tinha um colar com uma foto dentro, mas ele nunca me deixava ver quem era, e eu sabia que era outra garota. Eu abro e sim, tem a foto de uma garota, mas ela é a minha cara, muito parecida. Fiquei sabendo pelo irmão dele algum tempo depois que aquela era a Jéssica, e que ela já estava a 7 palmos debaixo da terra. Então, essa era a ex dele, que já se foi, que não está mais viva, e que parecia muito comigo. Quando ele me encontrou online, ele só começou a namorar comigo para lidar com o fato de que a Jéssica não estava mais viva. De vez em quando eu recebi algumas mensagens dele dizendo que ele tinha comprado flores para mim, mas eu nunca recebi flores, o que me deixava bem confusa. Algum tempo depois, eu descubro também pelo irmão dele que ele comprava as flores e levava no túmulo da Jéssica e me mandava mensagem como um meio de, se comunicar com ela, eu acho. Aquilo era muito estranho pra mim e uma vez eu tentei terminar o relacionamento. Ele fez uma coisa contra ele mesmo e disse que era culpa minha e que não podia me perder de novo. Mas de novo, fazendo referência a quando a Jéssica se foi, porque ele nunca tinha me perdido, seria a primeira vez, socorro. Mas e aí, o que seu ex fez que te levou pra terapia? Minha família extremamente homofóbica me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. A minha família tem uma cabeça muito fechada quando se trata da comunidade LGBTQIA+. Sempre que alguém comentava sobre o assunto, eles discutiam e ficavam muito bravos. E eu acabei não falando pra ninguém quem eu realmente era por medo. Mas eu tinha uma amiga que chamava Lívia, e a minha família amava ela. A Lívia sempre passava o Natal com a gente, ia pras festas de família e tal, e eles a tratavam como se fosse a filha que nunca tiveram. Um dia eu não aguentei mais guardar aquilo pra mim e decidi contar pra Lívia. Ela foi tão compreensiva e respeitosa que eu criei coragem pra falar com a minha família sobre isso. Péssima ideia. Assim que eu terminei de falar, eles me expulsaram de casa. Então eu tive que revezar nas casas dos meus amigos. Passava uma semana na casa de um, outra semana na casa de outro e assim ia. Em uma noite específica, as coisas ficaram difíceis pra mim e eu decidi ir lá visitar minha família. Eu sentia saudade deles e tinha esperança de que se eu fosse lá, eles me aceitariam de volta. E quando eu cheguei na casa, minha melhor amiga estava lá, jogando e fazendo um programa em família. Quando eu entrei, comecei a chorar e eles ficaram super assustados. E minha melhor amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me contar um segredo. Fóbica que me expulsou de casa e me substituiu pela minha melhor amiga. Eu não acreditei que minha família foi capaz de me substituir pela Lívia. E ela não estava lá só aquela noite, ela foi morar lá com eles. E eles deram o meu quarto pra ela, o quarto que eu vivi a minha vida inteira. Eu me senti tão mal que fui andar pela rua um pouco pra me acalmar.
Aí eu decidi voltar pra casa que eu tava ficando. E quando eu cheguei, a Lívia me mandou uma mensagem pedindo desculpas por ser uma péssima amiga, mas disse que tinha um segredo que ela precisava me contar. E ela me disse que era bissexual e ela pediu pra eu não contar pra minha família. Ela sentia como se a minha família fosse dela e ela não queria sair de lá. Eu estava tão frustrada porque ela estava escondendo o mesmo segredo que eu na minha casa. Mas mesmo assim, ela continuou lá com eles. Já faz um ano e ela ainda está lá até hoje. Mas hoje eu moro com meu namorado e a minha mãe me aceita como bissexual. Eu estou bem melhor e muito mais feliz. Se você tem uma história que gostaria de compartilhar aqui, me manda na... O dia em que eu fiquei com a minha melhor amiga. Pra contextualizar, eu sou amiga dessa menina desde os meus 5 anos, então faz muito tempo que a gente se conhece. E eu sempre considerei ela parte da minha família. Então, esse ano, quando eu me assumi bissexual, eu me assumi pra toda a minha família e pra ela também. Só que ela sempre foi muito fechada pra essas coisas, então quando eu me assumi, eu não tive a oportunidade de realmente conversar com ela sobre isso. Depois de um tempo, ela começou a namorar com um garoto e eu não gostava muito dele. Mas eu sempre aturei, sempre tratei com educação, porque eu sabia que ele fazia ela feliz. E depois de um tempo de namoro, eles decidiram que iriam morar juntos. E eu achei isso bem estranho, porque ela só tinha 17 anos. Mas enfim, como eu já disse, ela era bem próxima da minha família, então no aniversário do meu tio, ela foi convidada. Só que nessa festa, ela chegou sozinha, sem o namorado. A festa tava muito boa, eu tava me divertindo horrores com ela e a gente começou a beber. Tava se divertindo muito na festa e começamos a beber. Depois de um tempo, as duas já estavam um pouco bêbadas e foi aí que ela começou a me puxar. Ela pegou a minha mão e começou a me puxar pra despensa que tinha nesse lugar. E eu sei lá, imaginei que ela queria ir ao banheiro ou pegar mais bebida ou algo assim e tava me levando junto. Assim que a gente chegou na despensa, ela me puxou e tentou me dar um beijo. De primeira eu fiquei mega assustada porque eu nunca imaginei que ela queria isso. E então a gente ficou ali. Assim que a gente saiu de lá, ela me falou pra nunca mais conversarmos sobre o que tinha acontecido e que tinha sido apenas uma recaída. Hoje em dia ela ainda mora com um namorado e ele nem sonha que isso um dia aconteceu. E depois disso tudo, eu preferi me afastar pra não me machucar, porque eu percebi que eu tinha uma queda por ela. E essa foi a história de uma seguidora. Se você quiser que eu conte a sua aqui, é só me mandar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.